Graça e paz a todos. É de muita alegria estar aqui mais uma vez, podendo falar sobre as Escrituras. E hoje a gente vai falar de um tema interessante que vai ser sobre doutrina. Como que você segue uma doutrina que é diferente da doutrina da sua igreja? Por exemplo, toda igreja ela tem um regimento interno. Isso aqui é o regimento interno da sua igreja. No caso, isso aqui é da minha igreja. Isso aqui tem 27 páginas. E aqui tem todos os artigos de regras de fé, a questão da disciplina, a questão dos obreiros, questões internas da igreja. E a minha igreja também tem a ideia das doutrinas cardeais, que é essas sínteses aqui, contendo 94 páginas. Então o que acontece? A igreja ela é arminiana e dispensacionalista. E ela segue dentro da antropologia uma ideia tricotomista. Mas aí que vem a questão, como que você, sendo, eu vou colocar o meu exemplo, como eu, sendo calvinista, com a vertente supralapsariana, como eu, sendo amilenista, seguindo essa crença dentro de uma igreja dispensacionalista, e como eu sendo dentro da antropologia dicotomista, congregando numa igreja que não é adepta à questão doutrinária que eu sigo. Como que eu, Gustavo, consigo congregar numa igreja assim? Essa que é a ideia. Como que você, que segue uma linha diferente da tradição da sua igreja, pode conseguir congregar numa igreja que é contra a sua visão teológica? Eu digo para vocês, é muito simples, é mais simples do que vocês imaginam. Por quê? Primeiramente, quando você tem um conhecimento teológico e você sabe que teologia não bate martelo, é você que bate martelo para aquilo que você realmente deseja, você percebe que há interpretações que não ferem o texto bíblico, não fere a harmonização contextual de todo o escopo bíblico. Por exemplo, essa ideia que eu estou colocando para vocês é para vocês entenderem que quando você está dentro de uma igreja que ela por si só é pentecostal, qual que é a primeira coisa que você tem que ter na mente? Não é porque a igreja é pentecostal que a igreja é analfabeta bíblica, que ela segue o analfabetismo bíblico, tá? Não generaliza, nem todas as igrejas pentecostais elas são analfabetas. Por quê? Porque a igreja ela tem os seus teólogos, elas têm os seus obreiros que realmente são escriturísticos. Então lá já tem uma tradição teológica, e por ter essa tradição teológica, você não deve ir contra a tradição teológica, desde que aquela tradição teológica não venha a ser heresia, porque a vertentes do arminianismo sempre vai cair num semi-pelagianismo e no pelagianismo, que são heresias que dão autonomia ao homem, dando independência própria ao homem, e a gente sabe o que dá quando o homem se acha autossuficiente a ponto de não precisar muito de Deus. Como, por exemplo, a gente tem um relato em Gênesis e um Apocalipse. E dentre os livros que estão no meio, a gente tem vários relatos. Mas eu vou pegar só dois, para você ter ideia. Adão e Eva queriam ser independentes de Deus. Queriam ser o próprio Deus. E o que eles se tornaram? Bichos. Porque eles correram no meio do mato, se escondendo de Deus. Outro relato interessante é em Apocalipse 3. A gente encontra isso aí em Gênesis 3, tá? Em Apocalipse 3, do verso 14 em diante, quando João escreve aquela carta para a igreja de Laodiceia, o que a igreja de Laodiceia era? Uma igreja que se achava independente, uma igreja que se achava autossuficiente a ponto de não precisar de Cristo. E Cristo, no verso 17, fala o quê? Que você é pobre, cega, nu, miserável, você é uma desgraçada. A sua própria autonomia
ela não serve para nada, ela só vai te levar à condenação eterna. E Cristo, ele fala para aquela igreja para que ela se arrependa. Por quê? Porque a autossuficiência do ser humano, ela só serve para nossa própria condenação, mais nada. E essa ideia de você seguir umas outras doutrinas, isso não implica em você congregar numa igreja que não segue. Então, quando você tem um conhecimento teológico, o que você deve fazer? Você deve enfatizar ou até mesmo complementar o ensino da sua igreja. Você não deve ir contra, a não ser que sua igreja seja flexível. Se a sua igreja for flexível, dá sim para você poder fazer alguma coisa e mudar o regimento interno, mudar a regra de fé. Se a sua igreja for flexível, se os obreiros forem mais flexíveis, mais estudiosos, dá para você fazer isso aí. Agora, a partir do momento que sua igreja já tem uma tradição imposta, enraizada, e aquela tradição não venha a ser heresia, dá sim, tranquilamente, para você poder estar seguindo. Dá tranquilamente para você conseguir ensinar de acordo com a tradição. Agora, uma coisa interessante é que tem heresias. Sempre tem heresias. É nas heresias que você deve ir lá pegar a Bíblia Sagrada e falar assim, ó, a Bíblia diz isso aqui. Então, é para fazermos isso aqui. Com o texto lido, interpretado, harmônico com o resto das escrituras sagradas, você vai e traz a sustentabilidade da sua refutação contra a heresia da igreja. Por exemplo, o batismo do Espírito Santo após o ato da conversão como segunda bênção e com evidências de línguas estranhas. Isso tem respaldo bíblico? Até hoje eu não encontrei nada no Novo Testamento. Aonde os caras achou isso aí? Deturparam a passagem de Atos capítulo 1 e capítulo 2 e montaram uma doutrina em cima de uma coisa que nem está escrito. Então o que acontece? Você deve ir contra isso aí. Você deve ensinar o que as escrituras falam. Que o batismo do Espírito Santo, ele acontece no ato da conversão, e a evidência de uma pessoa que é regenerada pelo Espírito Santo, que tem um penhor do Espírito Santo, é o fruto do Espírito, que é o amor, que evidencia-se com a ideia de paz, alegria, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. É isso que você deve ensinar. Mateus capítulo 5 até o capítulo 7 é um relato perfeitamente do que de fato é um verdadeiro cristão. A evidência de um verdadeiro cristão. É isso que a gente tem que ensinar, o caráter da pessoa. Não que falar, batizou lá com o Espírito Santo lá como segunda bênção, tá falando lá chupa bala house. Não é isso, gente. Não é isso. Não é isso. A ideia sempre tem que estar enraizada no que de fato o autor bíblico quis dizer. E não o que a pessoa acha. O tal do achismo é uma praga, é um câncer na sociedade. Ah, eu acho. Não, você não acha. Você não deve achar. O achismo, muitas vezes, tem destruído muitas vidas. É complicado, é complicado. Então não venha de achismo com as escrituras sagradas. Não leia a Bíblia com viés de achismo ou tradição. Leia a Bíblia e deixa que a Bíblia fale com você, não que você fale com a Bíblia. Por isso que é importante o estudo escriturístico. Porque daí você vai ver o que é certo e o que é errado, e o que é errado você vai contra. E o que é certo, você vai seguindo. E se sua igreja ela tem esses mesmos preceitos, amém, fica lá. Ajude. Porque quando a gente fala de pentecostalismo, qual que é a ideia? Analfabetismo. Quando fala de pentecostal, a maioria das mentes das pessoas vem a ideia de analfabetismo bíblico. Por quê? Porque o pentecostalismo, ele trouxe essa ideia. Ele trouxe. A maioria dos pentecostais não tem um conhecimento escriturístico, nem sequer leram a Bíblia uma vez na vida. Então, se você tem esse conhecimento teológico, passe para os irmãos, ajude a igreja. Não vá contra, mas ajude. Só vá contra aquilo que, de fato, é heresia. Agora, se a igreja acredita no arrebatamento antes da grande tribulação, ensina a visão dispensacionalista, que é uma visão complexa.
E eu sempre falo que a maioria dos professores, quando não estão numa aula apologética, os caras pecam muito. Porque a visão dispensacionalista é uma visão muito complexa e muito detalhista. É muito detalhista. Se você é dispensacionalista que está ouvindo esse vídeo, que é professor e mete pau em amilenismo, mete pau em pós-tribulacionismo, e você não explica a sua visão, pare de pecar. Explica a sua visão detalhadamente, porque a sua visão, ela não dá espaço, você não tem tempo de poder falar mal de outra visão, porque é muito detalhe bem minucioso. Então você, que por mais que você não seja dispensacionalista, ensine detalhadamente, minuciosamente, a visão dispensacionalista. Não vá contra. Ensine. Se ali é a fé dos irmãos, amém. Amém. Não vai atrapalhar nada no texto bíblico. Da mesma forma, se a pessoa é arminiana, ensina de fato o que Armínio disse até certo ponto, tá? Até certo ponto. Tem muitas coisas lá que Armínio fala que, por mais que ele era um erudito, não convém com a interpretação bíblica. Então, por exemplo, falar que... vou citar um ponto só, não vou entrar em minuciosidade aqui, porque aqui também não é pra gente falar mal nem de Armínio nem de Calvino. Armínio e tanto Calvino fala que quem escreveu o livro de Apocalipse foi João o Batista. Não tem como. Foi João o Apóstolo. Então são minuciosidades assim, que, sabe? A ideia que a fé procede do homem. Não ensine isso. A fé salvífica não é procedência do homem. A fé salvífica, ela é um dom de Deus. Ela é um dom de Deus que justifica o homem. A justificação é pela fé somente. A salvação é pela fé somente. E essa fé, ela externa e se manifesta com obras, com evidências. Não é de língua estranha. É de caráter cristão. Obra cristã. O fruto cristão. Então é isso que você deve ensinar. Entendeu? Você pode falar do livre-arbítrio, pode falar isso e aquilo, não dando autonomia ao homem, porque o homem é depravado. Romanos 3 fala muito bem sobre isso aí. Então, tem como sim você estar dentro de uma igreja que é pentecostal, você tem como manter a sua crença, seja ela calvinista, seja ela arminiana, tem como, perfeitamente. Ajude o seu pastor, ensine as escrituras quando você tiver oportunidade. Não imponha a sua crença se a sua crença vai contra a tradição. Vá à luta contra as heresias. Seja uma pessoa que edifica. Seja uma pessoa que de fato está ali para poder crescer. E que a verdade, ela sempre venha a ser a prioridade. Porque essa ideia de meio termo, de omitir, não dá muito certo. Não dá muito certo. Então, que vocês que estão numa igreja pentecostal, venham estudar as escrituras sagradas. Ah, Gustavo, mas a letra mata e o espírito vivifica. É igual eu sempre digo. Segundo Coríntios capítulo 3, a letra ali, não só em Coríntios, mas se encontra em Efésios, se encontra também em Romanos, ali é a lei de Moisés. A lei de Moisés. A lei, de fato, ela mata. A lei, de fato, ela faz com que você, quando transgrida, venha morrer. Porque as leis civis, dentro das categorias das leis, ela era penalidade para que a pessoa que transgredisse viesse a morrer. Então a lei ali, a letra ali, não é estudo. Até então o apóstolo Paulo seria hipócrita, o próprio Cristo Jesus seria um hipócrita. Cristo era rabino, estudioso, homem que interpretou o Antigo Testamento coerentemente, ia contra a tradição judaica, farisaica, porque qual que era a ideia dos fariseus ali, do escriba?
era falar que Jesus estava transgredindo, mas transgredindo o quê? O Antigo Testamento ou o Talmud babilônico lá? Eles traziam o quê? O Talmud. E Jesus, ele transgredia de fato o Talmud, porque o Talmud não é inspirado pelo Espírito Santo, o Talmud não era uma escrita realmente de Deus. O Talmud era apenas observações e maneiras a qual você deveria fazer determinadas coisas. E Jesus não estava nem aí pro Talmud. Jesus estava atrás do Antigo Testamento. Estava atrás do Pentateuco, dos livros históricos, dos livros poéticos e os proféticos. Não, as escrituras dizem isso aqui. Então é isso aqui que as escrituras quer dizer, é isso aqui que eu faço. Não o que o Talmud manda eu fazer, mas o que as escrituras sagradas diz. Até então, se vocês lerem Levítico 19, a ideia de amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, que é o resumo dos 10 mandamentos, e a ideia de que se você pensar em matar o seu próximo, no seu pensamento você já cometeu esse assassinato, esse homicídio, lá em Levítico 19 fala explicitamente. Explicitamente. É só ler lá. Então, essa ideia aí, ela sempre tem que estar fora da nossa mente, porque a letra lei mata. Agora, a letra estudo, ela não mata, ela edifica. João 17,3 fala que a vida eterna é esta, que conheçam a ti como único Deus e a seu Filho, a quem enviaste. João capítulo 5, verso 39, Jesus fala o quê? Examinai as Escrituras, porque é delas que testificam de mim e é delas que vocês têm a vida eterna. Mateus 22, verso 29 fala o quê? Errais por não conhecer as Escrituras Sagradas. Tem vários outros textos. Lucas 2,52 fala o quê? Que Jesus crescia em graça e em conhecimento, sabedoria, tanto para com os homens, tanto para com Deus. 2 Pedro 3,18 fala o quê? Crescer na graça e no conhecimento. Josué 1,8 fala o quê? Medita nesta lei dia e noite, para que não se aparte de ti os mandamentos, os preceitos. Salmos 1, medita na lei também, enfatizando, tem vários textos que falam que devemos estudar. Depois eu vou montar um vídeo falando sobre a importância de ler e estudar as Escrituras Sagradas. Então, devemos estudar as Escrituras Sagradas, mas que isso venha para a edificação da igreja, que isso venha para ajudar a edificar a igreja, não para trazer contenda, discórdia. Vai trazer um pouco? Vai, eu não vou negar, vai trazer. Se você for contra as heresias que as pessoas acreditam, elas vão ficar muito bravas com você. Mas daí, você tem que ir com manejo. Vai com calma. Vai jogando a semente. Um dia, a verdade liberta aquela pessoa. Se não libertar, é que a gente tem um probleminha ali. Eu não vou entrar em questões aqui de salvação ou não, mas a gente tem um probleminha aí. Mas é basicamente isso aí. Se você segue uma outra linha teológica numa igreja que não é adepta, não tem problema. Fica na igreja, ajude a igreja a crescer, vá contra as heresias que tiver. Se caso não tiver, amém. Ajude, edifique, cresça junto com as pessoas. Lute contra as pessoas, não contra as pessoas, mas contra o pecado. Cresçam, se edifiquem, para que no final todos possam estar aí indo para o advento do novo céu e a nova terra, que é o advento final aí que as escrituras nos contam. Apocalipse capítulo 21 até o capítulo 22, verso 5. Então esse aqui foi mais um vídeo. Vai ter outro formato de vídeo a partir de agora. Os slides que eu vou estar trabalhando vai ser produzido num telão na igreja, vai ser gravado numa câmera normal. Não vai ser tão legalzinho assim, igual antes, mas vai ser melhor pela qualidade. Fora que meu celular também não fica viciado. Mas que realmente ele tá ficando bem viciado. Mas vai dar pra ver tranquilamente os slides. Vai passar no telão atrás de mim. A imagem não vai ser de dupla qualidade. A câmera 240p e os vídeos em 480 ou 720p. Não vai ser mais assim. Todos os vídeos agora ou vai estar em 720 ou 1080p.
vai ser razoavelmente bom até pra mim. Pra mim é tranquilo assistir vídeos em 480p, mas lógico que o 720 é da hora, né? HD, né? Mas a gente vai melhorando a qualidade no decorrer do tempo. Mas é isso aí, gente. Fica com Deus. Não perca os próximos vídeos aí. A gente vai estar falando sobre muita coisa interessante para que todos nós, tanto eu quanto vocês, venham crescer em graça e em conhecimento. E que a gente venha se edificar juntos. Amém? Fica com Deus e até um próximo vídeo.